Olá, consumidores de conteúdo exótico, e usando palavras divinas de minha pessoa, passarei por todos os capítulos citados no vídeo e junto veremos se essa obra tem potencial para ser apreciada por vocês, pois iremos acompanhar nossa querida protagonista atrapalhada enquanto se torna uma esposa e tenta realizar seu sonho de ser rica. E como é inglês de nível 1, o nome do mangá é I Seduce the Deceitful Duke. Espero que gostem. Um belo dia, nossa waifu se preparava para interromper o casamento de um duque que estava acontecendo. Nessa hora, acabamos descobrindo que Maria Ena fazia parte de uma guilda que aceitava trabalho da nobreza. Então voltamos um pouco antes da gata aceitar e partir para fazer seu serviço. A garota conversa com o figurante lourinho, que tenta convencer Maria a aceitar o trabalho. E eu até achei que a moça iria recusar após o lourinho falar qual seria o serviço. Mas, contra todas as expectativas, Maria aceita sem a menor dúvida nos olhos após ouvir o valor que iria ganhar. E eu quase me acabo de rir com essa cena que me fez lembrar de Jojo. Já na igreja que o casamento estava acontecendo, a garota caminha em direção ao local onde estava ocorrendo a cerimônia e fica imaginando que talvez agora finalmente conseguiria realizar seu sonho de ter seu próprio negócio e ficar bastante rica. A protagonista entra rapidamente no salão enquanto gritava que o casamento não poderia ocorrer e logo em seguida fala que estava grávida do duque enquanto chorava. Eu não consegui tancar a reação dos figurantes ao ouvir isso. E enquanto Maria estava no chão fazendo seu show, o Duque Winter caminha em sua direção e para em sua frente. E quase infarta a coitada da moça. E eu quase me acabo de rir quando volta para os figurantes assistindo tudo comendo pipoca. Mas contra todas as expectativas, o homem a pega nos braços e fala que finalmente sua amada havia aparecido e que estava à sua espera, enquanto faz uma cara bastante duvidosa. E eu não consegui tancar essa parte aqui não. O feitiço voltou contra o feiticeiro, nesse caso contra a feiticeira. Mas a cara da protagonista foi a melhor, como quem falasse, essa parte aqui não está no roteiro não. O homem conversa com Maria, que fica em choque, já que não esperava por essa reviravolta toda, e quando finalmente se acalma, nossa waifu usa uma magia para fazer uma retirada estratégica. Nessa hora, a jovem aparece desmaiada aonde o lourinho estava, deixando o Duque sozinho para segurar a confusão que ela tinha armado. Após Maria dar no pé, a mulher que o Duque estava se casando se aproxima de Winter enquanto pergunta o que seria aquela situação toda. Então acabamos descobrindo que essa dona tem bastante coragem e chegou até mesmo a batizar a bebida do Duque e assim ter uma noite mais o cara, e isso o forçaria a se casar com ela. Calma que isso foi de 0 a 100 muito rápido. Mas para o desespero da mulher, o Winter fala que já sabia de tudo e diz que sua paciência estava no limite e que mesmo se a protagonista não aparecesse, esse casamento não iria ser finalizado. E ainda completa falando que seria melhor a senhorita sumir de sua frente caso não quisesse conhecer o pós-vida. E sai do local enquanto pensa em procurar Maria. À noite, finalmente nossa senhorita acorda e o lourinho vai correndo mostrar o jornal a ela. E podemos ver que havia uma página completa sobre o acontecimento. Mas até aí tudo ia bem, mas logo as coisas tomam um rumo engraçado quando a Ena percebe que também havia um cartaz de procura sobre seu paradeiro com uma grande quantidade de dinheiro. Nessa hora aqui, eu quase me acabo de rir quando lembrei do coitado que levou a moça e ela pediu para o homem esperar e não apareceu. O figurinha deve estar esperando até agora. Naquela mesma noite, Maria vai para casa toda feliz com o dinheiro que tinha conseguido. Mas no meio do caminho, acaba lembrando o que havia feito e as coisas que se desenrolaram após esse acontecimento. E quando finalmente chega em sua residência, nossa gata se depara com tudo destruído. E a garota fica preocupada e pergunta a seu pai o que tinha acontecido. E o velho fala que havia voltado a apostar. Então voltamos 10 anos atrás, quando a mãe da protagonista foi conhecer o pós-vida e acabamos descobrindo que a família de Maria era nobre e tinha bastante dinheiro. Mas infelizmente, quando sua mãe bateu as botas, seu pai começou a apostar. E eles perderam toda sua fortuna. A Ena fica bastante irritada
e começa a brigar com seu velho, mas aparece um careca que fala que se ela não pagar a dívida, sua casa será tomada como garantia. Nesse momento, entra em cena um figurante de boa aparência que diz que se nossa Saifu ficar com ele, iria estender o prazo. E como já era de se esperar, Maria Hena recusa imediatamente essa proposta, mas o vilão de segunda retira de seu bolso a única lembrança que a moça tem de sua mãe. Nessa hora, a protagonista entrega o dinheiro que tinha conseguido e pede de volta o objeto, mas o figurinha se recusa a devolver e sai do local falando que iria entregar após pagarem os juros. Em seguida, nossa Saifu assume o modo sombrio e dá uma ameaçada de leve em seu velho pai. Com isso, ficamos com uma pequena prévia que, alguns dias depois, o Duque vai encontrar a moça e a pedir em casamento e Maria vai ficar sem entender nada. Após um dia depois de arruinar o casamento do Duque, Maria acabou pegando pesado no álcool e estava de ressaca enquanto o Lourinho conversava com a moça e acaba descobrindo que a garota já não tinha mais nenhum dinheiro e fica em choque enquanto falava não entender como nossa Saifu consegue sumir com seu dinheiro tão rápido. Mas, como já sabemos, não é culpa da coitada. Não muito tempo depois, aparece um figurante que traz um cafezinho para os dois e nessa hora o Lourinho tem a brilhante ideia de o extra levar Maria para um passeio, o que poderia ajudar na sua ressaca. Mas pela cara da protagonista enquanto voltava do passeio, não teve muito efeito não. Já em seu local de trabalho, a Hena se depara com uma linda carruagem e quando chega mais perto, o Duque estava saindo de lá. E rapidamente corre até o Lourinho para saber o que estava acontecendo. Nessa hora, acabamos descobrindo que o Winter estava ali para que eles encontrassem a garota que havia aparecido em seu casamento. E depois de muito diálogo, Maria Hena aceita o trabalho e vai se preparar para encontrar o homem. Nossa Saifu entra na sala enquanto pensa em fazer de tudo para o Duque perder o interesse nela. Mas eu tenho uma leve impressão que isso não vai funcionar muito não. E como já era de se esperar, acontece um diálogo bastante engraçado entre a protagonista e o Winter, que logo se transforma em uma batalha de persuasão. Não consegui tancar essa parte aqui não. Maria tenta a todo custo fazer o Winter perder o interesse, mas o homem acaba entrando na onda e inventa uma história bastante absurda sobre o dia que eles haviam se conhecido. E quando eu achei que as coisas não poderiam se tornar ainda mais engraçadas, a protagonista tenta uma estratégia arriscada que acaba dando muito errado, pois o Duque fala que não tinha uma aliança consigo e a pede em casamento. E em seguida, a protagonista entra em desespero e tenta beijar o cara na esperança dele recusar. Mas, para o desespero da jovem, não foi isso que aconteceu. E o Winter dá um beijão em Maria, que acaba derrotada nessa batalha inesperada que aconteceu. Após esse acontecimento, o Duque dá umas risadas da expressão da protagonista quando ele pergunta se foi bom. Eu não consegui tancar a representação do autor sobre esse diálogo dos dois. Com isso, o Winter volta a propor casamento a Maria Hena, que pergunta se teria dinheiro e o homem diz que tudo que é dele seria dela. Então nessa hora a jovem tem alguns pensamentos sobre esse assunto e fala que precisaria de mais tempo para pensar. Nesse momento, o Duque deixa o local após comentar que era impaciente e daria 15 dias para a moça tomar sua decisão. Não muito tempo depois, o Lourinho entra na sala e vê a protagonista andando de um lado para o outro e fica preocupado sobre o que tinha acontecido e pergunta se o Winter havia batido na garota, que fala que o Duque tinha lhe proposto um pedido de casamento. Então voltamos algumas semanas ao momento que o Lourinho se encontra com o Winter e nessa hora os dois acabam conversando por um tempo. Então o Barry Winter faz um pedido ao Lourinho para ele arruinar seu suposto casamento e conta toda a história. E esse foi o desenrolar dessa reviravolta toda. Já em sua mansão, Barry se encontra com seu assistente que fica bastante preocupado, já que o Duque tinha sumido sem falar nada. Confesso que eu dei umas boas risadas com a interação desses dois. Então, Barry Winter fala que tinha ido até a guilda de seu amigo e que tinha pedido Maria em casamento. Nessa hora, o figurante fica desesperado enquanto falava um monte de coisas sobre isso ser seu trabalho. E quando o extra finalmente se acalma, o homem pergunta se ele havia conseguido alguma coisa sobre Maria e após descobrir as informações, o Duque faz alguns preparativos. Enquanto isso, Maria estava aproveitando sua refeição enquanto conversava com seu pai
Então o velho fala que havia aparecido um convite para um baile e pede para a protagonista ir. Mas como já era de se esperar, a moça recusa, mas depois de muita insistência de seu pai, Maria aceita, enquanto pensava que seria bom se Barry Winter não aparecesse lá. Confia, isso não vai acontecer. Mas no final, a protagonista se convence que mesmo se o Duque aparecer, não vai conseguir reconhecer ela sem o cabelo rosa. Nossa gata é muito inocente. Fica imaginando a confusão que vai acontecer nesse baile. Não muito tempo depois, a Anna acaba tendo um sonho bastante interessante com o Duque, onde ela sai mais ele fazendo várias compras, mas as coisas tomam um rumo diferente e sombrio quando os dois vão comer algo e o homem comenta sobre o suposto filho. Então a moça acorda assustada depois disso. Mais tarde, a garota vai até seu local de trabalho e conversa com o lourinho, que comenta sobre os riscos que esse pedido de casamento envolve. Mas Maria não pareceu se importar muito. Ela só teve reação quando o lourinho fala sobre ela dar uma compensação a ele. Falou em dinheiro para a protagonista, é o mesmo que dá uma voadora nela. Eu te entendo, gata, tô do mesmo jeito. Nesse momento, a Anna percebe um cartão de convite para um banquete e decide ir, já que lá poderia conseguir algumas informações a respeito de seu quase marido. Já no dia do banquete, a protagonista aproveita para escutar as fofocas que estão rolando na alta sociedade e praticamente todas são sobre a mulher misteriosa que roubou o coração de Barry Winter. Não demorou muito para que acontecesse uma pequena confusão, com um figurante se aproximando de nossa waifu, e até cheguei a acreditar que esse extra era gente boa. Mas o maluco começa a destratar a garota, que ficou bastante irritada quando o figurinha comenta sobre seu vestido ser barato. E nessa hora Maria lembra do trabalho que seu pai teve para consegui-lo, e quando a moça está quase partindo para o diálogo, o Duque aparece e fala que era ciumento e pergunta o que o figurante estava fazendo com a mulher comprometida, e dá um empurrão de leve no maluco e se aproxima de Maria, que tenta negar tudo. Mas no final, Barry fala em seu ouvido todas as informações da moça. Nessa hora eu acabei dando umas boas risadas com a reação da protagonista, mas o que me fez rir ainda mais foi o figurante no chão, só o trapo depois de um pequeno empurrão do Duque. O maluco quase foi de Americanas com isso. Ao perceber que não tinha como fugir, Maria pede desculpas por tentar enganar o Duque e diz não ser a garota que ele estava procurando e tinha mentido, já que precisava de dinheiro. Então, Barry Winter estende a mão e convida nossa gata para conversar em outro lugar. E eu ainda não consegui tancar, o figurante quase indo conhecer o pós-vida com um empurrão. Após o pequeno probleminha ser resolvido, a protagonista sai mais o Duque para outro lugar. Lá, Barry Winter diz para nossa waifu que seria interessante sua resposta ser sim para seu pedido de casamento. Depois disso, o homem pega um contrato de casamento e diz que pagaria as dívidas da família da moça, caso ela aceitasse esse relacionamento que duraria 1 ano. Ouvindo isso, a Anna fica pensativa sobre o assunto. Até aí tudo ia bem, mas o Winter retira outro contrato e o clima fica bastante sinistro. E eu quase me acabo de rir nessa hora. O homem usa seu poder para fazer nossa waifu assinar o contrato após falar que ela não poderia escapar, já que ele tinha selado a sala com sua magia. Passado o susto, Barry leva Maria para casa e o futuro casal acaba conversando sobre a história da mulher de cabelo rosa. Nesse momento, a moça pergunta o porquê dele a ter escolhido para se casar mais ele. Com isso, Barry Winter muda de assunto e entrega um anel para a garota. De volta à festa, os acontecimentos acabaram causando um certo alvoroço no local. Em sua residência, a senhorita conversa com seu pai, que já pergunta se ela iria se casar com um homem que a trouxe. A Anna tenta mudar de assunto e pede para o velho mostrar o caminho da casa do agiota. Ao se aproximar do estabelecimento, Maria fica assustada, já que não era aquilo que estava esperando. E rapidamente, a moça reconhece o carequinha e a leva até o figurante que a moça desejava ver. Mas eu não consegui tancar a cara do extra fingindo ser uma pessoa comum.
E enquanto ia até seu líder, os dois acabam tendo uma conversa bastante engraçada. Não muito tempo depois, Aena se encontra com o agiota e, sem querer perder seu tempo, a garota joga o dinheiro na mesa e vai até sua caixinha de música. Só que no processo, a mulher tropeça no vento e, quando ia cair de cara no chão, o figurinha a segura. Em seguida, o homem oferece uma xícara de café e os dois acabam conversando. Mas quando o desavisado tenta dar em cima da protagonista, ela mostra sua delicadeza e vai embora. Nesse momento, acabamos descobrindo que existe alguém que sente um ódio profundo de nossa waifu. E também acabamos conhecendo um pouco mais sobre o passado da garota. Na manhã seguinte, as coisas tomam um rumo diferente, já que todos os jornalistas foram até a casa de Aena após descobrir que a moça se casou com o Duque da noite para o dia. Mas logo o clima muda quando o Duque tem a brilhante ideia de mostrar um pouco da relação dos dois. E inesperadamente dá certo e o grupo deixa o local após tirarem algumas fotos. Em seguida, o Winter fala que gostaria de conhecer o pai de Maria. Com isso, o casal resolve esperar o regresso do pai da protagonista, mas as coisas logo se tornam engraçadas quando a garota percebe a cara do ajudante do Duque, que estava incomodado com o jeito que a moça falava com seu mestre. Como você já deve ter imaginado, os dois acabam brigando por causa disso. Mas Barry diz que aquilo poderia ser prejudicial para o suposto bebê que Maria estava esperando. E aproveitando a situação, Aena entra na brincadeira e diz que a criança tinha se assustado com a cara do tio. Mas a brincadeira se torna um pouco mais séria quando o pai de Maria Aena aparece e ouve a conversa dos três. E aproveitando que o velho quase foi de Americanas e desmaiou do susto, o casal aproveita para conversar sobre o contrato de casamento. Não muito tempo depois, o velho da moça recobra a consciência e os três acabam conversando sobre o casamento de Maria com o Duque. Aliviado com o que ouviu, o pai da protagonista resolve contar a história de sua família. E acabamos descobrindo que a Aena, na verdade, era adotada, já que o velho e sua esposa não podiam ter filhos. Então, um belo dia, eles encontram nossa waifu nas ruas e resolvem cuidar da pequena. Após isso, o homem pede que Barry faça sua filha feliz. Ao fim da tarde, Barry e Winter deixam o local após falar que os preparativos para o casamento formal estavam em andamento. Na manhã seguinte, o casal vai escolher uma nova casa para Maria, já que os presentes exagerados de Winter poderiam destruir a casa do pai da garota. E após uma conferida meticulosa da moça, o Duque pergunta o porquê de Maria estar sendo tão paranoica. Nesse momento, nossa waifu diz que era sempre bom se precaver dos golpistas. Ouvindo isso, Barry pergunta para sua esposa se ela acreditava que alguém teria coragem de tentar enganá-lo. E após analisar os status de seu marido, Aena chega à conclusão que era impossível isso realmente acontecer. Não consegui tancar essa parte aqui não, ainda mais com essa referência. Mais tarde, o casal resolve conversar sobre a forma que um gostaria de ser chamado pelo outro. E o mais inusitado aqui foi descobrir que nossa waifu queria chamar o Duque de princesa. E ele aceita isso como se fosse normal. Só que, inesperadamente, a protagonista diz que princesa poderia significar a proclamação do terror. E enquanto tinham esse diálogo interessante, a Aena diz que dessa vez iria para casa sozinha. E o Winter pergunta o motivo, então a moça fala que gostaria de passar em sua guilda para ver como as coisas estão. No local, a senhorita quase faz o lourinho ter um treco ao aparecer atrás do coitado do nada. E em seguida, os dois põem o papo em dia. E a garota disse que iria se casar com o Duque e que aquilo era apenas um negócio. Mas eu senti o cheiro de ciúme no ar. E com a saída da moça do local, o lourinho lembra da primeira vez que se encontrou com nossa deusa. E acabamos descobrindo que essa amizade começou há 5 anos atrás, quando o lourinho ajudou Maria Aena, que estava sendo intimidada por alguns figurinhas. E após ajudar a protagonista, o homem a leva para outro lugar e os dois acabam conversando. Mas a relação dos dois só se tornou mais próxima no momento que Maria salvou ele de ir de Americanas. E vendo isso, faz sentido ele se sentir assim em relação a ela. E apesar dele gostar da Maria, também tem aquele sentimento de protetor e tal. Com isso, o dia do casal escolher o vestido chega
e podemos ver que cada um possui um ponto de vista diferente do outro. E após provar várias opções, nossa waifu fica sozinha em uma área. Então, uma figurante que provavelmente estava cansada de viver vai até lá humilhar Maria, que a põe em seu lugar rapidamente. No fim da tarde, o jovem casal dá um passeio pela cidade, e ao passarem por uma rua, o Duque percebe dois homens perto de uma carruagem e rapidamente arrasta Aena para um beco, e diz que eles seriam pegos. Ouvindo isso, a garota mostra uma rota de fuga alternativa. Muito suspeito isso aqui. Mas eu não consegui tancar a parte que ela fica chamando ele de princesa. O Duque acaba questionando Maria sobre a procedência dessa rota de fuga, mas desiste no final e o casal termina seu passeio de mãos dadas. Mais tarde, a moça despacha o Winter e vai se encontrar com o Lourinho, e os dois acabam conversando, e no processo o homem lembra do plano da protagonista para se livrar do casamento. E só lembrar dessa parte aqui já me deu vontade de rir. À noite, na mansão do Duque, seu comportamento acaba deixando seu secretário preocupado, mas antes que a situação se torne ainda mais engraçada, o Lourinho aparece no local para conversar. Labrador veio questionar o Winter sobre sua intenção com Maria. E finalmente o casamento acontece, nos proporcionando algumas cenas bastante engraçadas com alguns figurinhas. Mas a situação logo se torna sinistra quando Maria sente um olhar ameaçador em sua direção. Mais tarde, na festa de casamento, Maria Aena fica pensativa sobre o que tinha acontecido, mas Labrador aparece e logo em seguida o Duque e o pai da moça também dão as caras. No final da festa, Maria se despede de seu pai e diz que iria sempre visitá-lo. Mais tarde, Aena vai até sua nova casa e acaba se encontrando com Linda, sua dama de honra, que tem uma cara de poucos amigos. E eu só queria saber quem é aquela mulher. Com isso, voltamos ao momento que nossa waifu deixou o local da festa. E nessa hora, o Duque chamou a atenção de Labrador e em seguida, uma mulher chamada Isabelle aparece no local. Muito suspeito. Então voltamos à protagonista, que é apresentada a todos os locais da casa, enquanto é levada até seu quarto. Em seguida, Linda dá um livro onde mostra os locais da casa e as regras para Maria e vai embora. E como já era de se esperar, não demorou muito para que nossa waifu se perdesse naquela imensa mansão, que parece mais um castelo. Não julgo, provavelmente aconteceria o mesmo comigo. Não muito tempo depois, Aena, que estava bastante focada no livro, acaba em uma área sinistra e vê uma sombra indo em sua direção, enquanto lembrava que no livro tinha uma parte dizendo que eles não iriam se responsabilizar por acidentes. Meu amigo, se fosse eu, saía correndo gritando pelo lugar, ou só cairia duro no chão pelo susto. Sem muito para fazer, Maria recorre ao livro em busca de algo para ajudá-la. Nessa hora, uma mão puxa a moça, que provavelmente quase foi dessa para melhor de susto. Mas, inesperadamente, era o Duque e, em seguida, a sombra misteriosa se torna um grupo de empregadas. Ao verem o casal, as mulheres se ajoelham no chão, enquanto os dois fingem estar acontecendo algo ali. Não muito tempo depois, o Winter dá uma ameaçada de leve nas empregadas por terem deixado a duquesa sozinha. Mas quando o crime estava prestes a se tornar ainda pior, a barriga da protagonista ronca e eu quase me acabo de rir nessa hora. O casal vai fazer uma boquinha e enquanto comem, o Duque fala que as empregadas tinham falado que foi nossa waifu que saiu por conta própria pela mansão. Ouvindo isso, Aena diz que nunca fez algo do tipo e é claro que Barry conforta sua esposa dizendo que acreditava nela. Com um clima ainda meio estranho, o homem comenta que provavelmente tinha alguém por trás disso. E nesse momento, Maria fala que achava que era a princesa que fez isso para se divertir. Com o mal-entendido esclarecido, nossa espiã do FBI diz que iria tomar conta da situação e descobrir o culpado. Mais tarde, em seu quarto, nossa digníssima esposa aproveita a cama macia enquanto pensa se o Winter iria aparecer. E não demorou muito para que Barry Winter desse as caras para a noite de núpcias do casal. Deveras interessante essa parte aqui. Com isso, acabamos descobrindo um pouco do passado do Duque, que não foi dos melhores. E enquanto ia de carruagem para algum lugar, Barry é acordado pelo figurante secretário que estava preocupado com ele. E com isso, os dois acabam conversando e o homem pede para o extra ficar de olho em sua esposa
já que ela possuía algumas habilidades interessantes, e diz para o figurante eliminar qualquer perigo ao redor da garota. Enquanto isso, a Anna acorda de sua noite agitada, e é claro que o autor resolve brincar com a gente mostrando uma pequena parte da hora que o Duque deitou na cama. Ao acordar completamente, Maria lembra das coisas que aconteceram na última noite, então uma empregada aparece trazendo a merenda da garota. Mas quando ela vai conferir, se depara com um monte de lixo. Irritada com isso, a duquesa manda chamar todos os envolvidos e dá uma bronca no grupo. E ao tentar sair do local, a protagonista tropeça e derruba todos os pratos que tinham ali. E se aproveitando do momento, a Anna diz que da próxima vez ela iria fazer o mesmo com eles. Em seguida, a garota fala para Linda que teria um compromisso e vai até o local que deixou sua caixinha de música. Mas ao olhar o esconderijo, descobre que alguém tinha pego. Enquanto isso, o agiota tomava seu cafezinho enquanto imaginava se alguém apareceria ali. Ainda sem entender o que aconteceu, Maria sente um cheiro de café no local e nessa hora seu pai chega e a moça pergunta se o velho havia pego, mas descobre que o homem não sabia o que ela estava falando. Com isso, a garota lembra do agiota e vai até lá. Mas enquanto conversa com o figurinha, o agiota aparece e, sem enrolar, Maria pergunta sobre sua caixinha de música, mas o homem muda de assunto e a põe contra a mesa. E nessa hora, o Duque Winter aparece e resgata sua esposa enquanto olhava para o homem de uma forma bastante feroz. Do lado de fora do estabelecimento, Barry repreende Maria por ter ido a um lugar tão perigoso sozinha, mas a garota fala que estava atrás de sua caixinha de música. Ouvindo isso e sem ter a menor noção do que significava, Barry diz que não acreditava que a moça fez isso tudo por causa de um simples brinquedo. Nessa hora, Maria Anna fica bastante irritada e fala que aquilo era um presente de sua falecida mãe. Ouvindo isso, o homem pergunta se ela não gostaria de voltar lá. Mas Maria fica pensando nas palavras de sua mãe quando lhe deu o objeto. De volta ao ducado, a moça lê o papel que o agiota tinha colocado em sua roupa e em seguida ela usa seu poder para queimá-lo. Nessa hora aqui, caiu a ficha que nossa deusa é uma maga. Após pensar bastante, a garota fica motivada a conseguir seu item de volta, mas antes iria descobrir os segredos de seu marido. Ao mesmo tempo, Barry entra no quarto e se depara com um Super Saiyajin e a convida para tomar um chazinho. Lá, o homem pede desculpas pelo que falou enquanto se propõe a ajudar Maria a conseguir sua caixinha de música. E vendo que a garota ainda estava triste, o Winter pega um maço de dinheiro e dá para a Anna, que muda rapidamente de expressão, nos proporcionando algumas reações bastante engraçadas. Não consegui tancar essa parte aqui não, onde eu consigo alguém para me animar assim também. Após esse show interessante, o casal volta a conversar e Maria pergunta por que era proibido andar pela mansão em certas horas da noite. Então o homem fala que um fantasma sinistro aparece nesse período. À noite, alguns figurinhas conversam sobre uma entidade sinistra de olhos vermelhos que andava pelo corredor da mansão. Ao mesmo tempo, uma empregada andava pelo local e acaba pega pelo ser misterioso que a questiona sobre o motivo de ter quebrado as regras do local. Ouvindo isso, a mulher simplesmente escolheu ir de Americanas sozinha. Com isso, acabamos descobrindo que Linda tinha conversado com essa garota algumas horas antes sobre o motivo dela ter bulinado a protagonista e aparentemente alguém ameaçou a garota usando a família dela. No dia seguinte, enquanto aproveitavam sua refeição, a situação fica um pouco sinistra quando é mencionado que uma das garotas tinha desaparecido na última noite. E é claro que o Duque aproveitou a situação para importunar nossa waifu. Mais tarde, o casal caminha pelo jardim e enquanto conversava, Barry diz que não queria machucá-la. E mais à frente, os dois acabam se encontrando com o labrador. Com isso, o clima fica meio estranho e engraçado e a protagonista percebe que algo de errado não estava certo. No final, o trio sai caminhando pelo local, então após Barry fazer um comentário, Labrador dá uma intimada no homem para tomar cuidado com os boatos para Maria não sofrer com isso. E em seguida, o casal faz uma cena romântica e o secretário aparece para carregar Barry para o escritório.
e de longe ele observa que Maria e o Lourinho são bastante próximos. Sinto o cheiro de ciúme. Já no escritório, o homem conversa com o extra que fica imaginando que talvez seu mestre goste realmente de sua esposa de aluguel. Ao mesmo tempo, a Ana conversa com o Lourinho e pede para ele ajudá-la a encontrar o ladrão de relíquias familiares. Mas como Maria é curiosa igual a gente, ela pergunta qual é a relação do Duque e o Lourinho. Sei não, hein? Mas acho que temos um pequeno mal-entendido aqui. Com isso, o homem explica a situação dos dois e a protagonista fica decepcionada com o que ouviu, já que provavelmente pensou em outra coisa. Mais tarde, Labrador fica triste sem saber o motivo, já que ainda não entendeu seus sentimentos, e seu ajudante tenta confortá-lo. E em seu quarto, Maria e seu marido têm um momento de casal. Então a moça acaba dormindo e sonha com uma figura misteriosa lhe contando algumas informações. Ao acordar, a gata acaba descobrindo que algumas pessoas importantes iriam visitar o local à noite. Mais tarde, a reviravolta mais louca de todos os tempos acontece e acabamos descobrindo que o agiota, na verdade, é talvez o sogro da protagonista, e fica de boca aberta descobrindo isso. Por essa eu não esperava. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Agora vamos ao que interessa. Na minha humilde opinião, esse Mauá possui um grande potencial, e seu enredo é simplesmente perfeito com um ótimo desenvolvimento. E não poderíamos esquecer da protagonista que acaba deixando a obra ainda melhor com sua interação com os demais. Então eu convido vocês a dar uma conferida porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima. Bye bye.